Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 34, em tarefa de socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolou no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, retornou ao ambiente doméstico para elevar o bom ânimo daquela que a sucedeu na direção do lar. E voltou aflita. Zulmira se lançou a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o grupo familiar e, atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos demoramos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas últimas cenas da morte do menino, estava no leito em prostração deplorável. Emagreceu de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaiu na introvenção em que a conhecemos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que reteve nos braços como o filho abençoado de sua ternura, se sentia na condição de ré infortunada no banco da justiça. Então, ela se sente punida por Deus por não ter sido uma boa madrasta. Então, está se punindo, deixando de se cuidar, deixando de se alimentar, está na mesma depressão que se encontrava no início do livro, e os passes de Clarencio não estavam dando resultado. Ela pensava agoniada, de certo, sofria a punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ela cresceria para a aventura do lar, correspondendo à sua expectativa, era a dolorosa pena imposta a seu coração maternal. Devia ter sido pronunciada perante os juízes na sabedoria celeste. No mundo, ninguém conhecia o seu remorso de guardiã invigilante e cruel, mas foi sem dúvida identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. Não amparou convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora, perdia inexplicavelmente o filho que definia a sua esperança no grande futuro. Valeria se erguer e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Se reconhecia esmagada. O complexo de culpa retomou o seu cérebro e adoeceu o seu coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor os examinou, auscultou o doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui, virá dela mesma. Precisamos refazer a sua esperança e o gosto de viver. De novo se descontrolou a sua mente, se desinteressou na luta e a abstenção de alimentos acarreta sua inanição progressiva. E Hilário perguntou: e o reencontro com o filhinho não seria o melhor processo de restaurar o seu bom ânimo? O ministro concordou. É o que esperamos. Mas Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso. E até lá,
é indispensável entreter as suas energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando recursos magnéticos com a nossa humilde ajuda. Porém, a tensão nervosa de Zulmira tinha atingido o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, cuidava dela, quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados, como um louco, contemplou a doente por alguns instantes e se afastou. Voltamos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem demora. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor nos acalmou, recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma expressão de dementado, fixou a pobre enferma e desta vez se ajoelhou, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. E Mário Silva, como vocês lembram, né? No capítulo passado, ele quis matar o menino. Pensou em aplicar uma injeção letal. Então, o remorso estava fazendo com que ele voltasse à casa de Zulmira pedindo perdão. Nos levantamos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas tocado de longe pela nossa influência magnética, como se ele fosse alcançado por um raio, o enfermeiro se projetou para fora. E o ministro falou com tristeza: infortunado amigo, sofre muito. Vamos ajudá-lo a se erguer. No instante, chegamos à casa de Mário e o encontramos em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos analgésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de nos saudar, nos acolhendo com simpatia, e disse delicada e confiante: estava certa de que Nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição de nosso amigo é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença, e perguntou cortês: é enfermeira? E ela respondeu: não sou propriamente do serviço de saúde, mas colaboro no hospital onde o Silva trabalha. É um cooperador devotado às crianças, doentes, e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E numa linguagem genuinamente católica romana, rematou: muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar seu agradecimento. Isto tem acontecido tantas vezes que com alguns médicos e assistentes se fez credor de melhores atenções de nossa irmandade. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador perguntou: como a irmã soube que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta, mas ele não compareceu hoje às tarefas habituais, e isso foi suficiente para nos indicar que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora me designou para verificar o que havia.
Desde então estou presa, uma vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Então, nós devemos observar, né, que Clarencio vulgarizou a sua presença, ou seja, ele diminuiu a sua luz para se fazer visível à freira, porque ela não tinha elevação suficiente para poder vê-lo. E vemos também que o Mário, pela sua dedicação ao trabalho, mereceu a ajuda dessas religiosas. Elas estavam ali para assegurar que nenhum espírito inferior pudesse molestá-lo. Portanto, apesar dos seus defeitos, de suas dívidas, ele tinha qualidades. Lembrando que na Guerra do Paraguai, ele já foi enfermeiro, ou seja, já tinha, né, essa profissão, pelo menos pela segunda vez, né, que ele estava se dedicando a essa profissão. Não sabemos se anteriormente ele já se dedicava a cuidar de pessoas, mas uma vez vemos que, mais de uma vez, né, vemos que estamos sempre sob a vigilância amorosa daqueles que cuidam de assuntos aos quais nos dedicamos. Olha nossos anjos guardiães aí. O ato de fazermos nossas tarefas bem feitas representa uma oração bem feita. Ele não era perfeito, mas era dedicado, fazia bem a sua tarefa, ajudava desconhecidos como irmãos, espalhou tantos benefícios que a própria Irmandade Espiritual o protegia. Olha como nosso trabalho no bem nos protege. A palavra da freira se saturava de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade despertou o meu íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me levava a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade da sua missão, depois de se ausentar do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de nos satisfazer. E ela nos informou sincera: sim, trabalhamos sob a orientação de Madre Paula, que nos explica que a enfermagem nas casas públicas de tratamento é uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se que seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os meus próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu se despreocupar da conversa de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, nos dando a ideia de que só ele devia atrair o nosso interesse. A freira se aproximou respeitosamente do nosso instrutor e disse calma: irmão, Madre Paula, costuma dizer que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas preces. Acredito que sejam emissários da corte celeste. Desse modo, me compete a obrigação de confiar nosso doente a vocês. Veja, a certeza dela de que as suas preces seriam ouvidas. E sim, Clarencio é um enviado de Deus. Deus ajuda o homem através do homem, ajuda o espírito através do espírito. Estamos todos interligados.
encarnados auxiliando encarnados e desencarnados auxiliando encarnados e desencarnados. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de se comunicar com o hospital quanto ao cooperador em agitada prostração e, prometendo voltar em breves minutos, se ausentou à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada a um enfermeiro, explicou atenciosamente: nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? O Hilário perguntou admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece à personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que na linha escura da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. Vejamos, não são apenas os espíritas que trabalham no bem. Os católicos pertencem a uma organização espiritual, ou seja, os irmãos católicos, como espíritos, também trabalham no bem, como espíritos, dedicados à caridade evangélica. Então, temos núcleos de ajuda de todas as crenças religiosas. Cada um recebe o esclarecimento dentro da sua capacidade de entendimento. E sorrindo, o ministro acentuou: nos achamos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. E aí eu perguntei intrigado: porém, ela terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? E o ministro respondeu enigmático: cada inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter. Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assistir era trabalho inadiável, mas o encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada aos hábitos terrestres, excitava de tal maneira a minha curiosidade que não pude conter a pergunta espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo? Ela sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo, como se via antes? E o instrutor, imperturbável, confirmou: sim, e está informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios, a outros mundos. Percebe que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostras de negativa, e acrescentou: isso não.
Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente se revela ligada às concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. E ninguém a incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho? O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e acrescentou: antes de tudo, nossa irmã deve merecer nossa maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, com a mesma tolerância dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem um caminho diferente a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. E me olhando com particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz, inevitavelmente. Mário Silva, na posição de enfermeiro, apesar da ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, se tornando credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às tarefas religiosas, é irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a se sentir criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, ganhou a simpatia de muitos e o encontramos fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. Então, não existe ninguém totalmente bom ou totalmente mal. Todos temos um lado bom. Não podemos esquecer nossas qualidades e procurar melhorá-la sempre. O ensinamento era efetivamente comovedor. Me dispunha a prosseguir no comentário, mas Silva começou a gemer e o ministro, se inclinando para ele, demorou longo tempo a analisá-lo. Em seguida, Clarencio se reergueu e falou: pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, com uma imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sobre extrema perturbação. O remorso fez ele fixar na memória, né? Ele está com uma ideia fixa. Observo que não foi à casa de Antonina conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de ligeira pausa, perguntamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo, através de passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si: o auxílio dessa natureza ampara suas forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de se melhorar. Requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrolou ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Assinalando meu pensamento, o ministro ponderou: tudo na vida tem a sua razão de ser.
Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, se aliou a Antonina, então na experiência de Lola e Bahuri, para se afogarem no prazer pecaminoso, com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente estão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade, à frente da lei, acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Ou seja, eles dois têm que se melhorar juntos. Me decidi a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, posando afetuosamente o indicador sobre os meus lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversa adquire sabor de eternidade. A imposição de serviço nos chamas aos minutos que passam. Em resumo, a curiosidade é necessária, mas tem limite. E indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã, voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, se habilitará para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação se encarregaria de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva permanecesse assim. Ou seja, ele está amparado, mas sua melhora só será possível junto de Antonina. Depois de breve diálogo, nós a saudamos com respeitosa cordialidade e nos retiramos, com a promessa de voltar no dia seguinte. E assim, André termina mais um capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.